Muito bem, pessoal. Antes de começar o vídeo, acesse meu site www.traderprofissional.com.br e para você receber vídeos novos, tanto de análise técnica como de análise, assim como estratégias de day trade, swing trade para o mercado Forex, mini índice e bolsa de valores. Então você pode aprender grátis muitos segredos antes de fazer o nosso curso ou não. Você se cadastra por aqui, clicando aqui, e aqui você tem um campo para você fazer o seu cadastro. Assim como para você ter informações gratuitas que tem um conteúdo grátis único em nosso site, você clica aqui em curso de bolsa de valores e curso de forex grátis. São vários cursos gratuitos, mais de 40, 50 horas de cursos aqui. E acesse também nossos artigos Trader Profissional, que tem muitos artigos com informações secretas. Bom, pessoal, hoje eu vou estar falando, dando uma introdução sobre o indicador Bear Power e Bull Power. Esses indicadores devem ser usados em conjunto, porque é uma maneira de você conseguir determinar a tendência de baixa, o início da tendência de baixa e o início da tendência de alta. É um indicador muito bom, eu não uso no meu trade system, na minha estratégia, inclusive na minha estratégia que eu vendo não tem esses indicadores, visto que as minhas estratégias, as tecnologias que eu inventei são bem melhores do que esse indicador. Porém, tem probabilidade e estatísticas boas nas indicações de inícios de rallies, tanto de alta como de baixa, o Bull Power e o Bear Power. Então vamos, eu estou aqui com a plataforma gráfica aqui, o Profit Chart. Então, pessoal, temos aqui o gráfico do mini índice, certo? O gráfico de 5 minutos. Pode ser no diário, enfim, qualquer outro gráfico, esse indicador vai funcionar. Então, nós vamos aqui na parte indicador, temos aqui o Bear Power e o Bull Power. Então, o Bear Power foi desenvolvido pelo Alexander Elder e é um indicador que busca mostrar a força dos vendedores. Quanto mais negativo for, maior é a pressão de venda sendo exercida sobre o ativo. Então, quanto mais negativo. Então, vamos aqui inserir esse indicador. Eu vou pintar ele de vermelho porque ele indica a pressão dos vendedores, o Bear Power. E temos aqui a configuração, é 13, tá? Eu testei com outros períodos, médias diferentes. E a 13 aritmética já é favorável para nossa análise, tá? Então tá aí. A parte negativa, nós temos essa linha, certo? E a parte negativa é a parte de baixo. Então aqui é que vai indicar a força do mercado. Então, por exemplo, aqui estava negativo. Veja que quando estava em tendência de alta aqui, houve o pico negativo, então iniciou uma reversão de tendência, porque estava fazendo topos e fundos ascendentes e foi indicado uma reversão de tendência e o mercado fez essa queda significativa, ok? Agora a gente tem o indicador Bear Power. O Bear Power é o contrário o Bull Power, aliás. Bull Power é o contrário do Bear Power. Bear é urso, tá? Então, no mercado financeiro simbolicamente o urso ele indica a tendência de baixa e o touro, que é bull em inglês, indica a tendência de alta, porque o touro quando vai atacar o seu oponente, ele vai de baixo para cima com o chifre e joga ele para cima. O urso vai com as patadas de cima para baixo e esmaga o seu oponente. Então, simbolicamente, touro, urso, bull, bear são símbolos para tendências de alta e baixa. Então temos aqui o Bull Power, certo? Vou pintar ele de verde porque ele indica a tendência de alta. E os parâmetros aqui vai ficar em 13 aritmética mesmo, que é... Podemos usar outros parâmetros, certo? Só que o 13 já funciona. Bom, quanto mais positivo, ou seja, essa é a parte positiva do indicador Bull Power. A parte de cima, depois da linha do meio aqui. Quanto mais positivo, maior a força do indicador. Então vamos ver aqui o início de uma tendência de alta no Ibovespa.
A gente tinha aqui, né? Houve esse exatamente nesse fundo houve esse pico, tá? E iniciou uma tendência de alta exatamente no fundo, tá? Exatamente no fundo. Então, pessoal, basicamente se o Bull Power estiver indicando alta, se estiver na parte positiva, significa que a tendência é de alta, que vai iniciar uma tendência de alta. Se o Bear Power estiver negativo, iniciar um pico negativo, significa que vai iniciar uma tendência de baixa. O problema são sinais falsos, né? Aqui, por exemplo, se encontrava em tendência de baixa e houve vários sinais falsos de reversão, de continuação de tendência. Aqui, por exemplo, houve um pico muito grande aqui, certo? Houve um pico muito grande aqui e não reverteu a tendência, então existem vários sinais falsos. Então você não, se você opera todos os sinais, pode ser que você tenha um desempenho, ao mesmo tempo você pode tomar muito stop. Então, estrategicamente é viável e também é inteligente você operar com qualidade. Então você vai determinar as estatísticas e probabilidades para selecionar as melhores condições que tem mais chance de acertar e você só trabalha em cima delas. Outro detalhe, pessoal, fórmulas dos indicadores, teorias sobre fórmulas e cálculos e tudo mais. Bom, não adianta eu ficar teorizando sobre fórmulas aqui, porque você tem programas que vão calcular tudo para você precisamente. E se você deseja criar um indicador, é bom você saber essas fórmulas, porque você pode estar criando um indicador. O problema é que o objetivo desse curso, até do meu curso Trader Profissional Completo, eu nunca falo sobre, eu falo muito pouco sobre fórmulas. Por quê? Um piloto de Fórmula 1 ele tem que aprender a dirigir, ele tem que aprender as estratégias, ele tem que ter o reflexo e ele tem que saber operar a máquina. Ele não tem que ser um engenheiro mecânico, ele não tem que entender tudo, ele tem que entender um pouquinho de mecânica, certo? Um pouco de mecânica. Então, por exemplo, você tem que entender que o indicador tem períodos aqui, que você pode trabalhar com aritmética exponencial. Então, no mesmo exemplo de um piloto de Fórmula 1, ele sabe um pouquinho de mecânica, ele consegue saber se o carro está com problema e ele vai lá para o mecânico arrumar o carro, no pit stop. Mas ele não sabe tudo sobre mecânica, ele sabe pilotar a máquina. Então, temos que saber pilotar as máquinas para lucrar no mercado financeiro. Então, você já tem a ferramenta aqui e se o seu interesse é ganhar dinheiro, compensa você saber operar, pilotar a máquina do que ficar estudando teorias longas sobre cálculos e tudo mais. Por isso que até no meu curso mesmo, eu não falo sobre fórmulas dos indicadores e nem eu sei direito muitas fórmulas de indicadores que eu uso, certo? Porque não me interessa. Eu vou perder tempo estudando aquilo, sendo que o meu objetivo é ganhar dinheiro. Eu tenho que usar a ferramenta e desenvolver a melhor ferramenta, a melhor estratégia com essas ferramentas. Bom, então existe um segredo, uma estatística e probabilidade envolvendo Bull Power e Bear Power, tá? E eu vou estar ensinando isso para vocês. Bom, o ponto de início operacional utilizando o Bear Power e Bull Power, o Bear Power e o Bull Power são indicadores que de todos os estudos que eu fiz sobre eles, o ideal é usá-los para iniciar uma operação e também para identificar tendências fortes, certo? Para a saída operacional, ele não é tão bom. Então, para você ter uma saída operacional utilizando o Bear Power, você tem que ter um outro indicador ou trabalhar com base em outros padrões gráficos de candlesticks, padrões de preço, de ondas, e vai ter probabilidades e padrões envolvendo isto, e com base nos sinais do Bull Power e Bear Power você sai da operação. Então não vou estar ensinando essa parte, porque já vai envolver outros indicadores, mas a parte de sair, entrada operacional com Bull Power e Bear Power, você pode estar utilizando eles, que tem uma probabilidade de acerto muito boa, tá? São indicadores muito bons. Bom, o que acontece, pessoal? Temos aqui, quando acontece, se eu quero operar uma tendência de alta, ou
se eu quero iniciar uma operação em tendência, o que vai caracterizar o ponto de entrada ideal é quando eu quero iniciar uma operação vendida. Primeiro tem que identificar que está em uma tendência de alta. E eu vou estar trabalhando na reversão dessa tendência, me arriscando, porque tem uma probabilidade de acontecer a reversão de tendência. Então nós temos uma tendência de alta aqui. E o que acontece? Veja que aqui houve vários picos ameaçando que o Bear Power, a força vendedora, está se iniciando, porque quanto mais negativa, maior é a força da tendência de baixa, ou quando inicia picos negativos aqui no indicador, significa que a tendência vai iniciar uma tendência de baixa. Mas tem muitos sinais falsos, né? Aconteceu várias vezes sinais falsos aqui durante essa tendência de alta. Para resolver esse problema, uma estatística que eu identifiquei é quando existe um pico de baixa, o primeiro pico de baixa em conjunto com um segundo pico de enfraquecimento no Bear Power, tá? Na pressão compradora aqui. Então aqui, ó, tava dando vários picos de baixa, mas o Bull Power estava acima ainda. Apesar de que aqui houve um sinal falso também, né? Mas estava dando... houve vários picos de baixa, mas o Bull Power ainda continuava apontando para cima. Continuava forte. Daí quando houve... primeiro quando houve enfraquecimento, foi identificado enfraquecimento dos picos aqui. A gente vê que vem fazendo topos e fundos ascendentes aqui. E picos altos, em um nível alto consistente na parte do Bear Power. E depois ele vem baixando. Então aqui já identificou o enfraquecimento da tendência. Segundo, que também fez um esticamento do mercado grande. Eu tenho outros indicadores para identificar que o mercado está esticado ou não e tudo mais, certo? Então houve esse esticamento do mercado e tá com esse padrão indicando enfraquecimento. Então quando tá fazendo vários picos no Bull Power e ele começa a descender, a ter picos menores, isso já está indicando fraqueza. Então depois desses padrões onde tem picos maiores, depois os picos começam a ficar menores, se eu quero operar uma reversão de tendência de alta para baixa, operar uma tendência de baixa, quando aconteceu o primeiro pico de baixa, em conjunto com o primeiro pico de baixa no Bull Power, que é um indicador de alta, e quando está negativo significa que está fraco. Mas depois de acontecer esse ponto de queda, junto com o primeiro pico de queda no Bear Power, que é o indicador de tendência de baixa principal, tem que ter esse padrão onde tem picos ascendentes e depois os picos começam a ficar descendentes, e depois tem esse padrão onde ao mesmo tempo acontece início de tendência de baixa indicado pelo Bear Power e o Bull Power indica enfraquecimento, tendo uma convergência de sinais com o Bear Power aqui. Então aqui nesse ponto, né, nesse candlestick aqui, foi a nossa entrada operacional. Daí a gente tem que determinar um ponto de stop loss. Eu estou aqui indicando as entradas operacionais, mas daí você vai ter que determinar um ponto de stop loss, de limitação de prejuízo. Você vai ter que colocar um stop na operação, vai ter que fazer um manejo de risco específico para isso, certo? Essas partes eu já não tenho como falar, porque existem várias variáveis e tem que testar as várias variáveis, certo? Eu estou falando mais sobre a entrada operacional. Ou se, por exemplo, aconteceu esse padrão, você identifica um padrão de candlestick em um ponto de resistência, que é um ponto que nós devemos iniciar nossas operações vendidas. Aconteceu um padrão de candlestick lá de indefinição, ou padrão baixista, e você inicia a sua operação. E depois fez a tendência de baixa, né? E daí aqui, quando houve o primeiro sinal do Bear Power do Bear Power enfraquecendo, houve o sinal do Bull Power indicando alta, certo?
isso seria a saída operacional. Geralmente as saídas operacionais são atrasadas com esse indicador, por isso que eu considero esse indicador um indicador bom para você iniciar entradas operacionais, certo? Então isso aqui foi um exemplo no gráfico diário de operação de tendência de baixa. Vamos aqui pegar no gráfico de 5 minutos uma tendência de baixa aqui, por exemplo. Ó, olha só como vem fazendo topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Aqui a gente tem topos ascendentes e depois a gente vê que começou a diminuir. Apesar de que houve um pico forte aqui, mas aqui houve uma diminuição significativa, muito significativa. Então, lembre-se daquele padrão que eu falei de picos grandes e depois picos pequenos no Bull Power, no indicador de compra. Quando houve o primeiro ponto de venda, também houve um ponto de venda aqui no Bear Power. No Bull Power aconteceu o primeiro ponto de enfraquecimento dos compradores, com o padrão dos picos, onde tem picos altos, depois picos pequenos, e depois aconteceu o primeiro sinal de início de tendência, início de força vendedora, em conjunto com esses sinais do mercado comprador. E daí houve a tendência de baixa. Então, nesse ponto aqui, ó, nesse candlestick aqui foi a entrada. Daí o ponto de stop, o ponto de limitação de prejuízo, manejo de risco. Daí a gente tem que fazer um outro trabalho de estudos para identificar qual é a melhor condição. Que eu não posso estar falando aqui por vai sair fora do assunto, já é um outro tópico. E daí houve a tendência de baixa, né? E veja que houve sinais falsos de fortalecimento da tendência de alta, só que a tendência de baixa continuou consistente aqui no indicador. Aqui houve um sinal falso também, né? Até mesmo porque houve uma volatilidade muito grande. Então, para a saída operacional, veja que ele não é um indicador mais indicado, mas para operar reversão de tendência ou início de tendência de baixa, ele é um indicador muito bom, certo? Agora nós vamos estar trabalhando os mesmos padrões invertido, porque nós vamos trabalhar início de operação de alta, de tendência de alta, certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo aqui, onde o objetivo aqui é demonstrar operações de tendência de reversão, né? Operação de reversão de tendência mesmo. Aqui, por exemplo, houve uma queda e aqui estava em tendência de baixa de certa maneira, se encontrava consolidado aqui. Isso aqui foi em 2008, na crise. Isso aqui foi a recuperação, a acumulação para a recuperação da crise. Então houve a consolidação, mas aqui houve uma pequena tendência de baixa, né? E o mercado também já indicava dificuldade para fazer novos fundos. Então, fazendo topos e fundos descendentes, tendência de baixa aqui, tá? Vamos identificar o indicador, o enfraquecimento do indicador Bear Power, tá? Porque indica a tendência de baixa. Então, vem fazendo picos descendentes. Quando acontece picos descendentes, depois acontece picos descendentes mais menores, isso já indica enfraquecimento do mercado vendedor. Então, se está em uma tendência de baixa e começou a acontecer um padrão assim, nós já vamos começar a olhar para o indicador Bull Power, para quando acontecer o primeiro pico de fortalecimento, que acontece quando o indicador aponta e faz um pico acima da linha, da região positiva que é acima aqui, e acontece esse padrão já explicado, não precisa ser igual a esse, tem que ser parecido, é o ponto de iniciar uma operação de reversão de tendência, ou de início de uma tendência de alta. Então, temos aqui o primeiro sinal, não houve o primeiro sinal aqui, mas aqui, então aqui houve o primeiro sinal na parte de venda, na parte dos vendedores, que indicou enfraquecimento, depois desse padrão aqui dos picos já explicado, e houve picos ascendentes indicando fortalecimento do mercado comprador. Então aqui, né, nesse candlestick aqui foi um ponto de entrada pela metodologia.
e houve, né, uma tendência de alta significativa mesmo. Daí depois de você entrar aqui, você tem que determinar um ponto de stop, tem que ter um manejo de risco específico, de acordo com esse risco específico, enfim, já envolve manejo de risco, e depois a parte de saída operacional, que o indicador, você pode também fazer a mesma coisa, operar reversão de tendência, né, mas para saída operacional, pelas estatísticas e probabilidades que eu estudei, ele não é um indicador muito bom. Então você teria que usar ele em conjunto com outros indicadores para sair da operação. Então vamos lá nos 5 minutos ver um exemplo no day trade de reversão de tendência indicado pelo indicador. Hoje o mercado está em tendência de alta aqui no mini índice. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, né, não foi uma tendência muito bonita. Aqui, por exemplo, sim, foi uma tendência muito bonita. Então, o mercado se encontra em tendência de baixa e eu quero operar reversão de tendência. Então, a gente tem picos descendentes que vem fazendo cada vez picos menores. Então, fortalecimento da tendência do mercado vendedor, caracterizado por esses picos grandes, depois eles vêm diminuindo. É o padrão que a gente vai trabalhar, identificar e perceber para operar reversão de tendência de baixa para alta. Então, depois de um padrão como esse, se acontecer na parte bull do indicador Bull Power, o primeiro pico que indica na zona positiva fortalecimento da tendência de alta do mercado comprador e também acontecer ao mesmo tempo na parte bear a indicação de enfraquecimento, que é do mercado, que significa que o mercado vendedor se encontra enfraquecido, indo para a zona positiva, nós vamos então iniciar o nosso trabalho de iniciar a operação. Aqui houve sinais, mas na parte bear não houve o primeiro sinal. Aqui houve o primeiro sinal. Em conjunto houve um outro sinal na parte bull. Então esse é o ponto de entrada operacional. Então para a gente colocar o stop, aonde colocar o stop e tudo mais, a gente tem que definir, estudar uma maneira de trabalhar. E houve a tendência de alta, que inclusive foi boa, uma tendência boa de alta. Então, existe, né, na parte de análise técnica as regras para você usar o indicador. Você viu que nas instruções do próprio programa fala, né, se tiver para baixo na parte bull, significa que é tendência de baixo. Se no bear, na parte bear, estiver na parte negativa mais forte, significa que a tendência de baixo, que o mercado vendedor está mais forte. Se na parte bull, do indicador Bull Power, estiver na parte positiva, significa que é a tendência de alta. Só que dá vários sinais falsos. Então, para você identificar as probabilidades e estatísticas ideais, para você estar trabalhando em conjunto com o indicador, você tem que achar certas combinações. E para isso você tem que visualizar, você tem que perceber, você tem que ter um certo talento e muita criatividade para identificar esses padrões e calcular as estatísticas por trás dele. Esse sinal é um sinal muito bom para operar reversão de tendência, tá? Para saída operacional, né, você pode também tá fazendo a mesma coisa. Você inicia uma operação de reversão de tendência aqui e só sai quando acontecer um outro sinal de reversão de tendência ao contrário da tendência que você já se encontra. Você pode estar trabalhando assim também com Bull Power e Bear Power. Por exemplo, aqui houve, né? Aqui ameaçou, né, reverter a tendência, falhou, deu stop. Daí depois de novo fez picos altos, fez picos baixos, indicando enfraquecimento da pressão de venda. Primeiro sinal de venda no Bear Power. E depois aqui houve o sinal de enfraquecimento
do Bull Power, que é a pressão de compra, e a pressão de venda também em conjunto, indicando esse sinal. E também aqui temos topos, picos grandes com picos pequenos. Então entramos na operação aqui, por exemplo, e o mercado vem fazendo a tendência de baixa e eu continuo e não paro até continuar outro sinal. Aqui, por exemplo, houve um sinal falso de saída operacional, né? Porque aqui indicou enfraquecimento. Aqui tinha indicado enfraquecimento e aqui tinha indicado para a gente entrar comprado e falhou. Então existem falhas também. Por isso que eu prefiro entrar nas operações utilizando o Bear Power, e para saída operacional você utiliza outro tipo de técnica, outro tipo de estratégia. Certo? Então, pessoal, o que eu queria falar sobre o Bull Power e Bear Power é isso. Tá? Você pode estar utilizando outras configurações. Isso aqui é 55, por exemplo. Já é um pouco mais largo, né? Então você já tem menos sinais falsos. No 13 ele é mais rápido, certo? Só que, embora ele seja mais rápido, ele dá muitos sinais falsos com 13. Com 55, na configuração 55, ele já é um pouco mais lento, porém os sinais são mais consistentes. Aqui, por exemplo, né, aqui, por exemplo, não deu sinal falso, né? Indicou reversão de tendência de alta, mas o Bear Power, a pressão de venda continuava para baixo. Então indicou consolidação, o mercado consolidou. Quando houve o primeiro pico, indicando enfraquecimento da pressão vendedora, e a pressão compradora fez um pico também, onde tem a característica de fundos descendentes, fundos picos diminuindo a força. Então houve a explosão. Então na parte 55, quando nós trabalhamos com o número 55, ele tem mais consistência, ele não é rápido, mas ele tem mais consistência nos acertos também. Com 13 também funciona, mas o 55 ele é um pouco mais consistente por causa do que ele não dá tanto sinal falso assim. É importante a gente não estar operando sinal falso. Aqui, como houve consolidação, houve sinais falsos também. Enfim, o indicador vai falhar. Não tem como ele ser 100% eficaz e acertar. Porém, uma das melhores maneiras de usar ele, que eu já encontrei, é essa. E é um indicador bom, tá? Só que eu não preciso dele. Eu tenho indicadores muito melhores, inclusive consta no meu curso as estratégias utilizando esses indicadores meus, que são muito mais eficientes do que esse Bull Bear Power. Por isso que eu não uso ele. Todavia, eu sei utilizar o Bear Power, Bull Power também, entendo sobre estatísticas e probabilidades dele. Esses padrões que eu acabei de explicar aqui está no mini índice, mas funciona com ações e também funciona no Forex. Se vocês usarem essas metodologias, vocês vão ver que no Forex também funciona. Pessoal, vão em meu site www.traderprofissional.com.br e acesse o curso de Bolsa de Valores e curso de Forex grátis. Tem vários cursos de análise técnica, de ferramentas especiais, até de manejo de risco, assim como tem cursos de indicadores na parte de análise técnica. A questão é, o alerta que eu vou fazer para você é: não use isso que eu acabei de ensinar nessa videoaula para você ter lucratividade no mercado, porque funciona, mas para uma estratégia funcionar, para você ganhar dinheiro, você precisa muito mais do que essa informação que eu passei para você, e eu vou explicar para você agora. Uma estratégia, para ela funcionar comprovadamente, você vai precisar seguir os seguintes passos. Isso é para você ver como que é complicado ganhar dinheiro no mercado financeiro, tá? Não é fácil, mas eu vou estar passando para você aqui as coordenadas para você atingir para você realizar esse seu sonho.
você precisa definir o manejo de risco, entender sobre gestão de risco, definir e aplicar um certo gerenciamento de risco para essa estratégia que eu acabei de ensinar. Você precisa saber quando se arriscar, quando alavancar. Então tem um momento certo para você fazer isso e existem probabilidades e estatísticas que têm que ser calculados para cada decisão de risco que você vai definir para a sua estratégia. Ponto de stop loss ou limitação de prejuízo. Você tem que definir um ponto de limitação de prejuízo. Então você tem uma entrada operacional, você vai ter que saber aonde vai colocar o stop, aonde vai limitar o prejuízo, quanto de risco você vai assumir, como fazer o gerenciamento de risco, como calcular todos os custos, que tecnologias usar para isso, certo? Ponto de saída operacional, você tem que saber aonde você vai sair da operação. Ponto de proteção de lucro, então ao longo do desenvolvimento do trade, da lucratividade, do progresso dele, você precisa saber como proteger o lucro. E cada ponto desse tem estatísticas e probabilidades que reforçam a necessidade de proteger o lucro nesses pontos. Então tem probabilidades e lógicas aplicadas a esses pontos. Quando operar e quando parar, então você tem que ter hora para parar de operar, você tem que ter hora para operar, não é operar toda hora, você tem que definir isso, tem que definir as probabilidades disso, quanto de operações máximas e mínimas fazer, então você tem que também definir isso, calcular as melhores variáveis e combinações de sinais, destas técnicas que eu acabei de ensinar aqui, você vai ter que pegar várias variáveis e testar cada uma. E depois, se você tem 10 ou 15 variáveis de uma estratégia, você vai ter que combinar a variável 1, 2 com a 7, depois a 3, 5 com a 10, todas as variáveis juntas, uma variável só. Imagina como que é difícil calcular tudo isso. É difícil, é muito trabalho. Muito trabalho, tem que ter uma concentração absurda para fazer isso. Testar por um ano na simulação. Um ano na simulação é historicamente um ano. Então você vai pegar o histórico e fazer as operações simuladas e calcular tudo em planilha, todos os custos e lucros obtidos com a estratégia. E você vai ter que fazer isso para cada variável. É um ano de simulação, mas você pode fazer um teste em 1 a 2 semanas. No day trade, por exemplo, vai demorar isso. Se for swing trade, que é gráfico de 60 minutos, em algumas horas você consegue fazer isso. Testar com pouco dinheiro e você tem que fazer nessa simulação tem que ser parecida ou igual, preferencialmente, à realidade. Se você nunca operou no mercado financeiro, você não vai saber como fazer essa simulação, não é verdade? Então é difícil para quem é iniciante criar uma estratégia. E até mesmo para quem já é avançado e falhou na criação de uma estratégia e não sabe operar direito ainda, ele talvez não saiba simular a estratégia testada como na realidade. Então olha como que é complicado. E depois você tem que testar com pouco dinheiro real por um ano na realidade. Certo? Por quê? Exatamente porque na simulação que você faz tem uma chance grande de na realidade ser diferente. Problemas de liquidez você pode enfrentar. E outros fatores que você não identificou na simulação, porque é diferente da realidade em tempo real. E além de saber executar a estratégia na simulação, na realidade você tem que se testar, ou seja, testar sua habilidade emocional e técnica de executar aquela estratégia que simulada funciona e na realidade você está testando. Só que esse teste é com pouco dinheiro. Por quê? Você está testando a estratégia, então você não sabe se ela funciona. Consequentemente, tem que ser com pouco dinheiro, porque se for com muito dinheiro, como a simulação pode não ter sido condizente com a realidade, porque isso pode acontecer, pode ser que a estratégia não funcione. Se você tem muito dinheiro, você vai perder muito, então você tem que ter pouco dinheiro no teste. E só depois começar a operar. E geralmente, pela minha experiência, quando você cria uma estratégia, você começa os 4 primeiros meses, você identifica que na simulação tem coisas na realidade que é diferente, reajusta a estratégia, faz novos testes simulados e começa de novo. E daí vai demorar mais do que um ano os testes com dinheiro real, com pouco dinheiro, onde você vai ganhar mixarias porque está com pouco dinheiro. Então veja o nível dos cálculos que devem ser feitos para comprovar uma estratégia.
E mesmo assim, fazendo todo esse trabalho, você fica às vezes mais de um ano testando e você descobre que não funciona. Daí você tem que começar tudo de novo, usar outros indicadores, criar outras combinações de indicadores, até achar uma estratégia que funcione. E que funcione no longo prazo, porque tem que ser um ano de teste. Testar uma estratégia no mercado financeiro não é testar uma semana. Certo? Você tem que pensar em ganhos no longo prazo, ganhos para sempre, não ganhos agora. Então, dessa maneira você consegue criar um setup. E daí, com todo o seu dinheiro, você pode operar. Então, tem gente que fica 5 anos, eu demorei 4 anos para descobrir uma estratégia que funciona. E tem gente que fica 5, 10 anos na bolsa e não consegue achar uma estratégia que funciona. E tem gente que quebra. Então, esse é o nível de complexidade que você tem que considerar. Então, ensinei todos esses segredos para você nesse vídeo. Não saia operando antes que você faça isso. Ok? Pessoal, por que então que eu vendo cursos? Exatamente por causa da necessidade e dificuldade que até os gênios dos investimentos, eu que tenho mais de 8 anos de mercado financeiro, Forex e Bolsa de Valores, demorei 4 anos para achar a minha estratégia. Então imagina você se frustrando durante 4, 5, 10 anos. Tem gente que fica 10 anos tentando desenvolver uma estratégia e não consegue. Então você tem que passar por todos aqueles passos que eu acabei de demonstrar para você. E mesmo assim você pode falhar feio. Tá? Então eu sei como é difícil criar uma estratégia. É muito difícil. Por isso que eu vendo o curso. Agora, vou agora demonstrar um caminho para você realmente ter uma maneira mais fácil, um caminho mais favorável para você se desenvolver como investidor ou trader. Warren Buffett ele buscou um mestre dos investimentos que já tinha uma estratégia comprovada, que era o Benjamin Graham. Mesmo sem dinheiro, ele investiu na sua educação financeira. Com pouco dinheiro, ele investia e praticava, e durante muitos anos ele praticou, usando uma técnica que já funcionava de Benjamin Graham, que era um operador real que já tinha uma estratégia pronta, que ensinou os segredos para o Warren Buffett. E depois disso, ele simplesmente, quando tinha muito dinheiro, ele tinha experiência e já sabia, tinha toda a sabedoria de um investidor. E ele simplesmente fez o sucesso que teve. O mega investidor Warren Buffett. Esse foi o caminho dele. Então o caminho ideal é esse para você. Eu tentei esse caminho, mas a 99,9% das outras escolas é tudo teoria. E eu comprei essas teorias, fui na bolsa, fui no Forex e perdi dinheiro. Então isso me motivou a criar minha própria estratégia. Comprovei depois de 4 anos uma estratégia que eu criei e hoje eu vendo. Por quê? Exatamente pela dificuldade de criar uma estratégia. Agora, Warren Buffett ele investiu em quem sabia e provava que sabia. Na minha escola, você tem vários vídeos, inclusive eu estou fazendo essa parte do vídeo aqui em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015 eu vou voltar a operar mini índice na bolsa, mesmo estando morando na Argentina. A minha escola prova operações reais com alto capital de 100 mil a 300 mil. Temos uma operação real aqui nessa página do site do curso principal, que tem nota de corretagem comprovada, operação gravada ao vivo, passo a passo, antes e depois das decisões. Então isso é único no mercado. 99,9% de todas as escolas do mercado financeiro do Brasil não provam operações reais como essa. Então, eu estou provando que a estratégia funciona e estou comprovando que estou operando, exatamente como Benjamin Graham fez e o Warren Buffett investiu nele. Então, você tem que buscar alguém que saiba operar e que já tenha uma estratégia comprovada. E mesmo tendo pouco dinheiro, você tem que investir em sua educação e investir seu dinheiro em operar. Porque a experiência é fundamental. Então, o erro de muita gente é: não tenho dinheiro ou tenho pouco dinheiro, então eu vou deixar para investir na minha educação e treinamento depois. Certo? E o que acontece é que quando ele tem dinheiro, ele não tem experiência e ele pode perder todo o dinheiro dele. Então faça como Warren Buffett. Mesmo com pouco dinheiro,
invista na sua educação, invista o pouco dinheiro que tem e vá treinando. Quando você tiver muito dinheiro, você já vai ser um gênio dos investimentos, você já vai ser um mestre dos investimentos, um mestre do trading e vai conseguir ter a lucratividade desejada. E o meu curso ele é um curso estruturado, que está projetado para fazer qualquer leigo em um profissional completo. Então, pessoal, não estou sugerindo, fazendo uma publicidade sobre o meu curso aqui, tá? Para você comprar. O que eu estou dizendo para você aqui é o caminho. Se você se tornar o meu cliente, eu vou agradecer muito e tenho certeza que você vai gostar muito do material que eu vou apresentar para você, assim como o suporte. Ao mesmo tempo, você deve buscar uma escola e alguém que tem essas características que Benjamin Graham teve para fazer igual o Warren Buffett fez, aprender com quem sabe e prova que sabe. E essa é a sugestão que eu passo para você aqui. Invista na sua educação financeira o quanto antes e com quem sabe. Bom, pessoal, fico grato aí pela audiência de vocês. Divulguem o vídeo para ajudar no crescimento do canal para eu continuar com o meu projeto. E o principal, dê um joinha no vídeo se você gostou do vídeo, ou um negativo também, para eu saber o que eu tenho que melhorar ou não. Obrigado e até mais.